O presidente Lula participou hoje da cúpula de impacto da inteligência artificial que acontece na Índia. Esse é um dos principais fóruns internacionais dedicados a discussões sobre a governança, segurança e aplicação prática da IA no mundo. Durante o discurso, Lula fez um alerta sobre o avanço da tecnologia. Ele ainda argumentou que a inteligência artificial tende a aprofundar desigualdades, porque capacidades computacionais, infraestrutura e capital permanecem concentrados em poucos países e empresas. A revolução digital e a inteligência artificial elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Os algoritmos não são apenas aplicações de códigos matemáticos que sustentam o mundo digital. São parte de uma complexa estrutura de poder. Sem ação coletiva, a inteligência artificial aprofundará desigualdades históricas. O petista vinculou a regulamentação das Big Techs à proteção dos direitos humanos no ambiente digital e à integridade da informação. Os dados gerados por nossos cidadãos, empresas e organismos públicos estão sendo apropriados por poucos conglomerados sem contrapartida equivalente em geração de valor e renda em nossos territórios. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas estão desconectadas do universo digital. As estimativas mostram que em 2030 ainda teremos 660 milhões de pessoas sem eletricidade. Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligado ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política. O regime de governança dessa tecnologia definirá quem participa, quem é explorado e quem ficará à margem desse processo. Colocar o ser humano no centro das nossas decisões é tarefa urgente. O presidente Lula também afirmou que, embora existam diferentes iniciativas e fóruns sobre o tema, nenhum substitui o papel da ONU na construção de regras globais multilaterais e inclusivas. O Brasil lançou em 2025 o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Esse plano expressa nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas através de serviços públicos mais ágeis e maior estímulo à geração de emprego e renda. Este foi o paradigma da declaração sobre inteligência artificial que aprovamos na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro no ano passado. Essa é a postura que o Brasil adota no diálogo com outros parceiros e fóruns. Participamos da iniciativa da China sobre a criação de uma organização internacional para a cooperação em inteligência artificial, com foco nos países em desenvolvimento. Dialogamos com a parceria global em inteligência artificial que nasceu no G7. Mas nenhum desses fóruns substitui a universalidade das Nações Unidas para uma governança internacional da inteligência artificial que seja multilateral, inclusiva e orientada ao desenvolvimento.
Luciane Landim, depois dessa cúpula, né, Lula ainda teve aí um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, e esse, inclusive, é apenas o começo, né, de uma agenda internacional que ele cumpre agora, depois do Carnaval, né? Exatamente, Lula que embarcou aqui em Brasília na terça-feira, terça de Carnaval, e foi em direção à Índia, onde cumpre essa primeira parte da viagem à Ásia. E ele ainda tem reuniões com o presidente do Sri Lanka e também o presidente da Eslováquia, isso dentro de uma estratégia do governo de ampliar o diálogo com países europeus e asiáticos. E quando sair da Índia, Lula ainda vai para a Coreia do Sul, onde deve cumprir agendas em Seul entre os dias 22 e 24 de fevereiro, na próxima semana. Mas, voltando a essa agenda que o presidente teve com o francês Emmanuel Macron, logo depois o Palácio do Planalto divulgou uma nota sobre esse encontro. O texto diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, encontraram-se na tarde desta quinta-feira à margem da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial em Nova Delhi. Os dois líderes trataram de temas da agenda bilateral, em especial cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e comércio. Também conversaram sobre integração transfronteiriça e os esforços conjuntos para combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outras formas de crime transnacional na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Os presidentes destacaram o intercâmbio comercial recorde de 10 bilhões de dólares em 2025, reconhecendo que o resultado ainda permanece aquém do potencial das duas economias. Ainda de acordo com o Palácio do Planalto, os presidentes Lula e Macron também trataram de temas da agenda global, como paz, segurança e inteligência artificial. E nesse contexto, o presidente da França, Emmanuel Macron, convidou o Lula para participar da cúpula do G7, que vai se realizar nos próximos dias 15 e 16 de junho em Evian. Lulandim conosco, Lu volta daqui a pouquinho, gente. Agora a gente vai falar o seguinte, que a oposição se manifestou depois do rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no Carnaval, no Rio de Janeiro, no último domingo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele comemorou. Em uma entrevista coletiva, ele afirmou o seguinte: já vai tarde, rebaixamento muito bem-vindo, estou muito feliz. Vamos ver o que ele disse de fato. A Academia de Niterói é horroroso, é de péssimo nível, péssimo gosto, é uma infelicidade da escola de samba que apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, resolveu atacar os evangélicos. Eu me senti agredido, várias pessoas de bem se sentiram agredidas, as famílias se sentiram agredidas. Não podia ter tido outra repercussão, já vai dar. Rebaixamento bem-vindo, estou muito feliz pelo rebaixamento dela. O pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que o próximo rebaixamento vai ser do Lula e também do PT. Olha o post que ele fez em umas redes sociais. Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba enredo. Nunca nos esqueçamos, família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e também do PT. Já o Partido Novo afirmou que trocaram carnaval por palanque político. Veja aí o post do Partido Novo. A escola de samba que fez propaganda para Lula na Sapucaí foi rebaixada. Trocaram o carnaval por palanque político e a conta chegou rápido. No ano que vem, a Acadêmicos de Niterói está fora da elite do carnaval carioca. Pelo menos 10 iniciativas contestaram o desfile ou exigiam ali que a escola devolvesse os recursos públicos que foram repassados. E esses questionamentos foram feitos no Tribunal de Contas da União, na Justiça Federal e também na Eleitoral. Na quinta-feira, dia 12, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a rejeitar por unanimidade 2 pedidos liminares feitos pelo Partido Novo e pelo Partido Missão contra Lula, o PT e a escola de samba. Já na sexta-feira, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República fez ali uma série de recomendações sobre a participação de autoridades federais nas festas de carnaval. E uma dessas recomendações era a orientação para que as autoridades não realizem, na época, não realizem manifestações que possam vir a ser caracterizadas como propaganda eleitoral antecipada.
A primeira-dama Janja se manifestou também após o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Em um story numa rede social, a primeira-dama compartilhou uma imagem pública uma imagem publicada pela escola de samba que dizia: a arte não é para covardes. E ela comentou no post original da agremiação dizendo o seguinte: vocês realmente foram gigantes. Esse foi o comentário que a primeira-dama Janja fez aí neste post da escola de samba. A imprensa internacional repercutiu o rebaixamento da escola de samba. A BBC disse que uma escola de samba teve, abre aspas, um elemento adicional de entretenimento neste ano: controvérsia política, fecha aspas. O jornal La Nation destacou a reação da oposição, que acusou o desfile de favorecer Lula e desrespeitar valores conservadores. Portanto, mais um destaque aí da imprensa internacional. Lulandim, parece que, de certa forma, esse tiro saiu pela culatra, hein? O rebaixamento da Acadêmicos de Niterói acabou ampliando aí essa repercussão do desfile que homenageou o presidente Lula e, ao que tudo indica, de uma forma negativa, hein? Pois é, claro que essa ofensiva que a oposição vinha declarando depois desse desfile da Acadêmicos de Niterói ganha, claro, uma amplitude agora com essa decisão pelo rebaixamento, que a gente acompanha ali o julgamento das escolas de samba, a gente vê ali nos critérios que não existe um critério político ali, mas claro que esse desfile ele foi levado para esse debate político por conta justamente do samba enredo, que foi uma homenagem ao presidente Lula, lembrando que uma homenagem prestada justamente em um ano eleitoral, um ano que Lula tem uma intenção de disputar um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, essa eleição presidencial que vai ser realizada no mês de outubro. A gente já tinha a oposição investindo em questionamentos jurídicos, até mesmo no Tribunal Superior Eleitoral, ali citava até uma possível propaganda eleitoral antecipada, questão de improbidade administrativa, porque Lula está no governo durante essa homenagem, né? Essa homenagem que foi feita na Marquês de Sapucaí no domingo, mas com essa decisão do rebaixamento a gente vê uma extensão dessas críticas da oposição, desse discurso que foi adotado justamente também ao enredo escolhido, que foi essa homenagem prestada a Lula. E a gente viu na avenida uma homenagem prestada tanto a momentos pessoais do presidente, mas também vimos citações políticas, a questões de governo que são citadas ali no governo, que são tratadas como temas do governo de Lula, como, por exemplo, fome, pobreza. Teve uma citação até no samba enredo a questão da anistia, que foi um outro debate que a base governista, até mesmo Lula, travou com a oposição ao longo de 2025, também nesse ano. Mas, claro, a gente também vê um movimento da base tentando minimizar e afastar essa questão política também, tanto desse desfile quanto por essa decisão ali na análise das escolas do rebaixamento. O novo líder do PT na Câmara dos Deputados, por exemplo, o deputado Pedro Kizai, de Santa Catarina, ele publicou que, independentemente do resultado oficial, o que vimos foi algo maior: o povo cantando, celebrando, se conectando com a história de Dona Lindu, que é mãe de Lula e do presidente da República. Então foi um enredo, um discurso que foi levado também pela base governista, tentando minimizar essas críticas por essa decisão do rebaixamento. Mas, claro, isso não deixa de ser uma disputa desses dois campos políticos, né? Que, como a gente falou e a gente repete aqui, já tinha questionamentos sendo levantados sobre essa questão jurídica, mas amplia aí por essa questão do enredo, que foi justamente uma homenagem ao petista neste ano eleitoral.